Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu vou mostrar como mixar uma bateria acústica utilizando apenas 3 plugins nativos do Reaper que são gratuitos. E para você que está chegando agora aqui nesse canal, aqui eu falo sobre produção musical. Ensino a gravar, editar, mixar e masterizar música, produzir VS, produzir música MIDI. Então já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixar marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Aguarda só mais um pouquinho que depois da vinheta a gente continua. Eu separei essa bateria que vocês estão visualizando. Nós temos aqui bumbo, caixa top, esteira, hi-hat, tom, surdo, ride e os 2 microfones estéreo LR da captação de overhead. Primeira coisa que eu faço é organizar visualmente, do jeito que vocês estão visualizando aí. Eu posiciono as tracks da maneira que eu gosto de trabalhar. Então, bumbo vem primeiro, caixa e assim por diante. Separo por cores, como vocês estão visualizando, para poder facilitar durante a mixagem. E faço algum agrupamento para reduzir a quantidade de tracks. Por exemplo, esses dois aqui, ó, overhead esquerdo e direito, a gente pode juntar em uma única track. Para fazer isso, basta insertar uma nova track, traz aqui para cima delas, vou selecionar as duas, agrupar dessa maneira, só clicar e arrastar para dentro. Vou dizer que vai ser o meu overhead estéreo. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Tá, estéreo. E vou dar um render, mantendo os faders em 0 dB para não ter interferência de volume. Só que, pelo fato de ser uma informação em estéreo, temos aqui duas informações mono, mas captadas para serem uma informação em estéreo. Você tem que vir aqui na track, ó, e selecionar no pan, direcionar uma para o lado esquerdo, 100%, e outra para o lado direito, 100%, para que você tenha a estereofonia. Percebam que eu vou dar o play só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, está em estéreo, posso vir aqui nessa track que eu criei, botão direito do mouse e vou dar essa opção aqui, Render Freeze Tracks, Render em estéreo. Ele vai renderizar, vamos aguardar um pouquinho, perceba que dá uma clipada, isso é normal, durante a gravação a dinâmica pode ultrapassar um pouquinho e bater ali no 0 dBFS, dá uma clipada. Essas tracks eu vou deletar, vou manter apenas uma. O que antes eram duas, agora se transformou em apenas uma única track em estéreo. Isso é necessário ser feito? Depende. Se você tiver um projeto, não uma mixagem de uma bateria, mas um projeto completo, uma mixagem de uma música, talvez com 50, 60 pistas diferentes, se você puder agrupar e diminuir a quantidade de tracks, vai facilitar no processamento do seu computador, na sua visualização, na sua mixagem, vai facilitar. Caso você queira fazer, pode fazer. Se não quer, deixa tudo separado também, que não tem problema algum. Tem a caixa e a esteira, essas eu gosto de manter separado. A única coisa que eu faço é criar um grupo. Ctrl T para insertar uma nova pista. Vou dizer que vai ser a minha caixa. Vou deixar na cor azul clara. E vou agrupar as duas caixas aqui dentro dessa. Posso também fazer um grupo aqui para os tons. Ctrl T, porque eu vou comprimir os tons em grupo, não separadamente. Pode ser comprimido separadamente? Pode, mas aqui eu estou mostrando possibilidades e não significa que o que eu estou mostrando deva obrigatoriamente ser seguido. Vou deixar aqui, ó, os dois agrupados, como vocês estão visualizando, e pronto. Fiz uma organização, posicionamento das tracks, organização por cores, criei o grupo, vou ouvir a minha bateria do início ao fim. Logicamente, nessa videoaula, para ela não ficar muito prolongada, a gente não vai ouvir do início ao fim, então a gente vai trabalhar nessa região que eu estou selecionando aqui, deixa eu só dar o zoom para facilitar a visualização. A gente vai trabalhar nessa região. Tudo que eu vou mostrar nessa videoaula se aplica, logicamente, à mixagem da bateria como um todo. Mas para ficar mais otimizado, menor o tamanho da videoaula, a gente vai trabalhar só nessa região que eu selecionei. Para ouvir,
eu aconselho selecionar todas as pistas, dar um Ctrl A e reduzir um pouco o volume, menos 9 decibéis. Por quê? Vai clipar se você não diminuir o volume. Não teria problema se clipasse, mas só para não ficar batendo aqui no vermelho, e aqui a gente tem só a intenção de ouvir essa bateria do jeito que ela está soando. Vamos lá. Vamos ouvir só o bumbo. Só a caixa top. Só a esteira. Hi-hat. Pegar o tom 1. Tom 2. O ride. Podemos pegar aqui, ó. Overhead, já em estéreo. Bateria por completo. Essa é a bateria na qual a gente vai trabalhar. Vamos selecionar aqui todas as tracks, jogar o volume lá para menos infinito, porque agora a gente vai começar a mixar. E mixagem começa por ajuste de volume. Lembrando que essa bateria já foi editada, então não temos nada que fazer na parte de edição. Eu vou trazer aqui só os faders dos grupos para 0, que são dos tons, das caixas e só. Eu começo mixando pelos microfones de ambiência. Se tem microfone de sala, começo pela sala. Se não tem, eu vou para os microfones de overhead. Eu vou manter o Ctrl pressionado, vou clicar no fader e vou arrastar para cima. Dessa maneira eu tenho um movimento mais suave, melhor do que clicar e arrastar sem manter o Ctrl pressionado. Eu vou dar o play, a música vai ficar tocando, eu vou começar a subir os volumes e aí a gente vai discutindo sobre. Vamos lá. Está tocando, não estamos ouvindo nada por enquanto, subindo os microfones de overhead. Até mais ou menos bater aqui em menos 6 decibéis dBFS do nosso master. Fazendo dessa maneira, eu consigo subir com os outros volumes e ter uma margem antes de chegar no 0 dB e clipar. Vou até diminuir um pouquinho só. Perceba que, pelo fato de ser captação em cima da bateria, está pegando os pratos, mas pega o som da bateria como um todo, né? Vamos pegar o bumbo, vamos começar a subir. Eu gosto de trabalhar com o som vindo dos microfones de ambiência. E os microfones direcionados para as peças individuais da bateria, eu vou subindo só para dar aquele destaque pontualmente, o que eu não estou conseguindo perceber muito bem nos microfones de ambiência. Então aqui, por exemplo, ó, o bumbo já começa a soar legal. Deixa eu só ligar o loop, né? Senão ele não fica reproduzindo em loop na região selecionada. Vamos subir as caixas. Caixa top. Esteira. Deu para perceber que tem uma ressonância ali no som dessa caixa, que a gente vai tentar trabalhar nisso. O hi-hat. Aqui tem um detalhe importante que é o seguinte. Percebam que no som dos microfones de overhead, o estéreo, a gente já consegue identificar o posicionamento do hi-hat e do rider e também dos tons em relação à bateria. O rider ele está soando mais do meu lado direito do fone, o hi-hat mais do meu lado esquerdo. Consequentemente, o tom ele deve estar mais centralizado um pouquinho para o meu lado esquerdo e o surdo mais para o meu lado direito. E eu posso seguir esse padrão
para dar mais estereofonia nessa bateria. Não significa que obrigatoriamente vá fazer assim e nem sempre será assim. Vai ser alterado de acordo com cada sonoridade, cada bateria, enfim, tudo que eu estou mostrando aqui são possibilidades e não uma regra única. Perceba que o som do hi-hat aqui está mais para o lado esquerdo. Vou pegar aqui, tá vendo? Mais do meu lado esquerdo. Então vou jogar o pan do meu lado esquerdo e diminuir um pouquinho o volume. Essa região aqui é o mixer. Nós estamos visualizando as tracks na região do mixer. Aqui nós temos o pan de cada track e aqui nós temos as mesmas tracks que estão aqui embaixo, só que na região do TCP. Só para vocês terem uma ideia, para quem ainda não conhece muito bem, não tem intimidade aqui com o Reaper, para vocês poderem identificar. Então o pan é aqui nesse knob e o fader de volume são esses daqui. Subir só um pouquinho mais a caixa. O hide tá aqui, Jogar pro meu lado direito. Já os tons, eu posso subir os dois juntos, Pegar um trecho aqui que ele toca. Diminuir só um pouquinho. Vocês perceberam que quando eu aumentei o som desses dois tons, a bateria mudou por completo, principalmente o bumbo, ficou mais encorpado? Exatamente porque os microfones eles estão direcionados para cada peça individualmente, tirando os microfones de ambiência e de overhead. Os outros, direcionados para cada peça da bateria. Eles vão pegar com mais expressão sonora cada peça na qual ele está direcionado, mas eles vão captar também a sujeira, entre aspas, a captação das outras peças da bateria, o som completo da bateria. Então, toda essa sujeira, entre aspas, que os microfones estão captando, compõe o som da sua bateria acústica. E é o que dá essa sonoridade interessante, essa profundidade, essa sonoridade mais encorpada. Se você quiser deixar o som um pouco mais sujo, você não vai trabalhar limpando com esse tipo de som. Se você quer deixar o som da sua bateria mais sequinho, mais definido, aí você vai trabalhar com essas sujeiras. Como a gente trabalha? Com edição ou utilizando gate. Vamos aqui continuar. O surdo eu já vou virar um pouquinho para o meu lado direito. Para mim está soando legal. Vou só aumentar mais um pouquinho o surdo em relação ao tom. Feita essa primeira mixagem, agora a gente vai começar a aplicar os plugins. A gente vai começar pelo gate e depois a gente vai tomando algumas outras decisões de compressor e equalizador de acordo com cada informação sonora. Mas antes, já vou pedir novamente para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixar marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira se aprofundar, aprender muito mais sobre mixagem, sobre masterização, sobre produção de VS, produção de música MIDI, eu tenho vários cursos que irão te ajudar. O link deles estará aqui embaixo na descrição desse vídeo. Só clicar, conhecer, tenho certeza que vai ser muito útil para você. Vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou aplicar o gate, no final eu vou fazer um bypass da bateria já toda mixada com e sem o gate, para a gente fazer um comparativo. Eu vou fazer um comparativo também fazendo o antes e o depois da inserção dos plugins, para a gente poder comparar como é que está soando. Mas do gate principalmente, para vocês terem essa ideia que eu mencionei do som ficar mais sequinho ou mais sujo sem a atuação do gate. Eu costumo utilizar o gate apenas nos tons da bateria. Por quê? O tom ele é tocado poucas vezes no decorrer de uma música, dependendo, logicamente, da música, Em todo o resto da música, aqueles microfones dos tons ficam captando sujeira. Então, a gente consegue limpar. Na edição, a gente faz isso, mas aqui, utilizando o plugin, de uma maneira muito simples, a gente utiliza o gate para fazer isso. Eu vou deixar aqui os tons solado e a gente vai pegar esse trechinho aqui, que eles tocam. Vamos pegar um pouquinho antes e um pouquinho depois.
Vamos tocar aqui e ouvir apenas esses tons. Ouvi só o tom 1. Só o 2. Então, esse é o som dos microfones dos tons dessa bateria. Vou clicar aqui em FX do tom. Vou selecionar Rear Gate, que é nativo do Reaper, então obrigatoriamente vai aparecer aí para vocês. E a gente vai utilizar esse gate aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Tem esse fader, que é o threshold. Na posição dele, o áudio que estiver batendo abaixo, não ultrapassando, ele não libera o som. Ele só libera se o áudio ultrapassar. Como a gente sabe se ultrapassou ou não? Pela monitoração aqui. O verdinho vai levantar e a gente sabe se está ultrapassando ou não e, logicamente, ouvindo, né? A gente vai identificar. Fora isso, a gente vai trabalhar aqui com o release e com esse hold para deixar um sustain maior no momento em que o gate volta a segurar o som, para não ficar muito seco. E a gente vai trabalhar com esse fader aqui, que é o dry, que libera o áudio seco, sem atuação do plugin. Mas aí depois eu vou explicar o porquê que a gente vai utilizar. Então, a primeira coisa a fazer é dar o play, solando aquele tom que você quer trabalhar. Eu solei aqui o tom 1 e vamos lá. Tá passando tudo por enquanto. Vou subir o fader. Cortou. Até ele cortar por completo toda essa sujeira, menos a execução do tom. Só diminuir um pouquinho. Percebam só. Tá cortando? Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou aplicar o release para deixar o som um pouco mais com sustain. Ó. Vamos pegar só esse trechinho aqui. Vamos lá. Deixar um release mais lento. O hold também ajuda nisso. Vou aumentar um pouquinho o hold. Tá vendo? Beleza. O som não fica bonito. É exatamente isso que eu quero. Depois eu vou explicar o porquê. Eu vou fazer agora o mesmo aqui no surdo. Eu vou só clicar aqui no FX e arrastar aqui para o FX do surdo para insertar o gate, já com aquele processamento feito. Deixa eu só abrir ele aqui diferente, sem aquela aba lateral. Já está feito o processamento para o tom, esse daqui de cima. Vamos ver se está soando aqui, se está funcionando para o surdo. Eu vou só aumentar um pouquinho mais o release. Beleza. Cortei por completo. Vamos comparar agora os tons com o gate, do jeito que estão, com os microfones de overhead. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu quero aquela definição dos tons sem a sujeira, porque o som dos tons mesmo eu vou pegar por aqui, pelos microfones de overhead. Vamos ouvir. Sem os gates. Reparem só. Som mais sujo, tá vendo? Com os gates. Agora eu vou tirar o gate. Então é aquilo. Você quer deixar mais sequinho? Ou você quer deixar com mais sustain, com mais sujeira, entre aspas, a mixagem dessa sua bateria. Vamos deixar por enquanto assim. Tem uma outra técnica que a gente pode aplicar, que é o seguinte. Se você achou que ficou muito seco e se você tirar os gates, fica sobrando, fica com muita ressonância, tem um meio termo que a gente consegue chegar. Esse meio termo é o seguinte. Ó. Você vai vir no gate novamente. Vamos selecionar aqui o gate. Ó. No gate selecionado, você tem esse fader, que é o dry, que libera o áudio sem atuação do plugin. Então, eu posso voltar um pouquinho com o som sem a aplicação do gate.
Perceba só, eu vou deixar solado apenas esse tom aqui. Não tem som nenhum, eu vou voltar com som. Ó. Olha a diferença, assim e o bypass. Ó. Ou seja, o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu quero assumir um pouquinho dessa sujeira, mas não tanta, com tanto volume como estava sem a aplicação do gate. Então, eu vou deixar aqui, ó, menos 12 decibéis de redução. Então, a sujeira ela vai aparecer novamente, mas com uma redução de volume de 12 decibéis. Eu vou fazer o mesmo com o surdo. Eu vou deixar aqui, ó, menos 12. Por quê? Volta um pouquinho da sujeira, consequentemente, volta um pouquinho também do som, daquele sustain, daquele corpo dos tons que eu perdi com a aplicação do gate, só que não fica tão sujo como estava antes. Percebam só. Posso até segurar um pouquinho o volume desses tons, ó, já está muito alto. Para mim ficou perfeito dessa maneira. Agora a gente vai lá para o nosso bumbo, que está aqui em cima. E um outro detalhe importante também é o seguinte, quando a gente for comprimir e equalizar as peças da bateria, a gente faz isso ouvindo a bateria por completa. Por quê? O som do bumbo solado é uma coisa, o som do bumbo com o resto da captação da bateria é totalmente diferente. Pra vocês terem uma ideia, o gate aqui nos tons interfere no som do bumbo. Percebam só, eu vou dar o play, ó. Eu vou dar um bypass nos gates. Percebam o som do bumbo. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, ó. O som do bumbo vai mudar, ó. Perceberam que o som do bumbo deu uma encorpada? Por que aconteceu isso? Porque tem muita captação de bumbo nos microfones dos tons. E isso faz um somatório ali que deixa o som um pouco mais encorpado. Por isso que a aplicação do gate vai deixar mais sequinha a sua bateria, o que não necessariamente vai ficar melhor, nem pior. Isso vai depender muito. Um outro detalhe importante também é o seguinte, para acompanhar essa videoaula é interessante que vocês estejam utilizando um fone de ouvido de boa qualidade para ter a real percepção sonora de tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E antes da gente continuar, vou pedir novamente para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixar marcado também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira se aprofundar, conhecer muito mais sobre esse mundo da mixagem, eu tenho um curso, só clicar nesse link que aparece aqui embaixo. Vamos então, continuando. Tá tocando a nossa bateria. Vou utilizar um compressor, Rear Comp. Vou tentar ser um pouco mais rápido para a videoaula não ficar muito longa também. Compressor insertado no bumbo. Explicar aqui rapidamente do compressor. Quando você diminui o threshold em decibéis, que vocês estão visualizando aqui embaixo, o áudio que ultrapassou essa medição, ele passa a sofrer uma compressão. Essa compressão tem uma razão, o ratio, pode ser 2:1, 2,5:1, 3, 4, 5, enfim. Você vai determinar o quanto que você quer de compressão e você tem basicamente o attack e o release. Tem várias outras funções, mas vamos trabalhar em cima do básico, que são essas daqui. O attack é o tempo que o compressor leva para começar a comprimir a partir do momento que o áudio ultrapassou o threshold, e o release é o tempo que o compressor deixa de atuar a partir do momento que o áudio voltou a níveis abaixo do que você estabeleceu nesse fader do threshold. Então, vou estipular aqui uma compressão clássica, 4:1, uma razão de 4:1. Vou diminuir o threshold e a gente vai começar a verificar o compressor atuando. Aqui tem a monitoração de saída e aqui nós temos a monitoração do quanto que está sendo comprimido. Vamos lá. Perceba que ele está comprimindo aqui, ó, menos 3, menos 4 decibéis. Ó. Eu vou deixar um ataque mais lento para não pegar os primeiros transientes. Com isso, eu não deixo o som desse bumbo tão velado. Vou deixar aqui em 15 milissegundos.
Vou diminuir mais um pouquinho. Eu vou trazer o ataque lá para 0 milissegundos. Percebam a diferença no som. O som fica mais velado. Aqui vem um pouquinho mais da maceta do pedal do bumbo no bumbo, né? Na pele do bumbo. Feita a compressão, agora eu vou utilizar um equalizador. O equalizador, Re-EQ, clica aqui em adicionar, Re-EQ, que é o equalizador nativo do Reaper. Vou dar um duplo clique, fechar essa aba aqui. Esse equalizador é muito simples, muito funcional. Aqui nós estamos visualizando o espectrograma, a amplitude na vertical, frequência na horizontal. Temos as bandas de equalização, 4 bandas, você pode incluir mais bandas ou vir removendo as bandas que você incluiu. Cada banda você seleciona um tipo de filtro. Nós temos aqui o fader de frequência, de ganho, de largura de banda. Vamos dar o play. Eu vou dar um pouquinho mais de definição nesse punch, nessa maceta. Venho aqui na banda 4 e vou subir, ó. Vou dar um bypass para vocês compararem o antes e o depois, ó. O som completamente diferente. Ao puxar essa banda de equalização, eu já aumentei um pouquinho o volume. Se eu quiser compensar no volume de saída do equalizador, eu venho aqui nesse fader. Porém, a gente ainda vai continuar equalizando, então vamos continuar. Tem um som aqui no médio grave desse bumbo que ele embola um pouquinho, o som do bumbo fica meio esquisito, né? E é uma região que depois vai somar com o baixo dentro da mixagem completa da música e que provavelmente vai ficar agressiva. Então vou pegar aqui na banda 2, trazer aqui 300 Hz, já está mais ou menos nessa região. Se eu quiser ouvir, eu vou dar o ganho. Esse som, tá vendo? Exatamente esse som que eu quero reduzir um pouquinho. Vou só diminuir a largura de banda, deixar mais seletivo, e vou tirar um pouquinho. Perceberam a diferença? Vamos dar o bypass. Logicamente, vocês vão equalizar de acordo com o som do bumbo da bateria de vocês, né? Eu gostei dessa maneira. Vou diminuir aqui talvez uns menos 2 decibéis para compensar esse volume que eu ganhei aqui. E está soando o bumbo dessa bateria. Vou até subir um pouquinho. Agora a caixa. A caixa, ela tem uma ressonância. Vamos ouvir só a caixa top, percebam só. A gente já pode trabalhar nessa ressonância da seguinte maneira. FX, vou utilizar o equalizador. Vamos ouvir essa caixa solada, apesar de não ser o indicado, a gente tem que ouvir ela em um todo, mas nesse caso eu quero tentar tirar, amenizar um pouquinho essa ressonância. Vamos ouvir. Perceba aqui na modulação, ó, a ressonância está nessa região aqui. Ó. Vou pegar essa banda 3, trazer mais ou menos para cá, ó, 500, 600 Hz, uma largura de banda mais seletiva e vou aumentar. Ó. Conseguiram perceber que a ressonância está exatamente aqui? Identifiquei. Posso reduzir um pouquinho. Não vou fazer uma vala dessa maneira, querer remover toda a ressonância porque não vai ficar legal. Mas a gente pode amenizar um pouquinho, ó. Tirar ali uns 5, 6 decibéis. Ó. Percebam só. Vou só ampliar um pouquinho mais a largura de banda. O som fica mais seco. Tira um pouquinho daquela ressonância.
Vamos comparar com a mixagem completa da bateria. Vamos lá. Vou dar um bypass. Já alivia um pouquinho aquela ressonância. Nessa caixa, eu vou até aumentar um pouquinho mais o volume dela. O que eu vou fazer aqui, ó, aqui tem um pouco mais de ressonância nessa região aqui, ó. Vou pegar essa banda 2, trazer mais ou menos para cá, deixar bem seletivo, vou tirar mais um pouquinho aqui, ó. Pega esse trechinho aqui. Vamos dar um bypass. Essa banda 1, eu posso utilizar um high pass. Selecionar aqui no filtro um high pass e cortar aqui talvez em 80 Hz, para já limpar um pouquinho daquele subgrave na captação da bateria como um todo no som dessa caixa, já que o som da caixa não está trabalhando aqui em 80 Hz para baixo. Então já limpa um pouquinho esse som. Vamos dar continuidade. A caixa ficou muito seca. Eu vou voltar um pouquinho na banda 2 e a banda 3. Voltar um pouquinho com essa ressonância dela. Vou utilizar um compressor, só que eu vou utilizar um compressor no grupo da caixa. FX, Rear Comp. Por quê? Eu já vou comprimir a caixa e a esteira. Mesma coisa, eu vou deixar uma compressão aqui leve, 3:1, uma razão de 3:1. E vou descer esse fader aqui, ó. Perceberam a diferença do som da caixa? Olha só. Dessa maneira, a caixa ficou um pouquinho mais velada. Como eu tinha tirado um pouquinho da ressonância, voltou com uma sonoridade um pouquinho mais encorpada, porque eu comprimi ali com um ataque relativamente rápido os primeiros transientes, domina bastante a dinâmica da caixa, não deixa aquela caixa tão instalada ali no agudo como estava antes. Tá soando legal, vamos dar prosseguimento. O hi-hat é o seguinte, ó. Vou clicar aqui em FX, vou utilizar Rear EQ. Por quê? Vamos ouvir o hi-hat solado para vocês terem uma ideia do que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tem muita sujeira. Tudo bem que essa sujeira, como eu mencionei, faz parte da sonoridade dessa bateria, mas a intenção é deixar mais sequinha e depois a gente vai fazer uma comparação com e sem a atuação dos plugins. Se eu quiser remover essa sujeira, já que o hi-hat não toca nessa região aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, hi-hat aqui, ó, no agudo. Então posso nessa banda 1 selecionar um High Pass Filter e vir, ó, limpando. Caso você queira, não necessariamente precisa utilizar. E se não ficar legal, tira, sem problema algum. Ó. Vou dar um bypass. Ficou um sonzinho mais agudinho, né? Mais sequinho também. Aqui no Hide, eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou até puxar esse equalizador para cá, do FX de um para o outro. Soltei. Vou puxar na banda 1 a frequência lá para baixo novamente. Vamos ouvir o Hide. Vamos solar ele aqui, ó. Ó, posso cortar aqui em mais ou menos 460 Hz. Vamos dar um bypass. Todos os filtros que a gente utiliza, de high pass ou low pass, se a gente vier a utilizar, são filtros que vão limpando o som, deixando uma sonoridade mais limpa, mais seca, mas a gente perde também essa profundidade. Já nos tons, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, já tem o gate, vou utilizar um compressor. Vamos utilizar um compressor aqui, Rear Comp, diretamente no grupo. Por que no grupo? Porque assim
eu meio que dou uma nivelada na execução do tom e do surdo. Perceba que tem aqui, ó, principalmente aqui no finalzinho, o tom ele toca com muito mais pressão do que o surdo. Ó. Vamos ouvir. Então já posso trazer uma compressão aqui. Vamos utilizar um padrão aqui 4:1 também. E vamos descer o fader aqui enquanto ele vai tocando. Vamos deixar aqui em loop. Vamos lá. Vamos pegar esse trecho aqui. Ó. O tom que vier com mais pressão sonora é o que vai atuar com mais pressão aqui na compressão. Dá uma nivelada. Com esse ataque aqui, o som tende a ficar mais velado. Então, posso deixar também um release mais lento. Vamos deixar em 20. Vamos ouvir. O som já é outro completamente diferente. Percebam só. Com ataque rápido. Muda bastante. Eu vou deixar aqui em 20 para passar esses primeiros transientes e não ficar tão velado. O som dos tons, num contexto geral, para mim está agradando. Vamos ouvir como é que está soando a nossa bateria nessa região aqui selecionada. E aí depois eu vou dar um bypass com todos os plugins para a gente comparar o antes e o depois. Vamos lá. Subir só um pouquinho o bumbo. Descer o ride. Vamos fazer um comparativo agora sem a atuação dos plugins. Vou dar um bypass em todos. Deixa eu só ele chegar mais para frente ali. Sem processamento. Com processamento. É um som completamente diferente. Sem o processamento. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Para quem gostou e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira adquirir algum dos meus cursos, o link vai aparecer aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você quiser tirar alguma dúvida, só deixar aqui nas perguntas, que eu vou respondendo a todo mundo. Se quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima. Tchau!